Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tem que ser um boa tarde com muita energia, né? Porque eu sei que depois do almoço dá uma preguicinha, então eu vou dizer de novo. Boa tarde. Agora sim. Agora vamos aproveitar bem o conteúdo. Então, como já fomos apresentados, eu sou a Jo da GetCommerce. Então, eu sou o Daniel João, né? E hoje aqui o nosso intuito, até para a gente se sintonizar já no início, a gente é uma plataforma de e-commerce, né? Então, a gente vê muito essa coisa do marketing digital, essas dicas que a gente está vendo aí ao longo do dia na prática. E daí aqui a gente vai fazer uma visão geral, que a gente chama de como criar uma máquina de vendas, e que a gente vai ver como aplicar algum desses conceitos que a gente está vendo. E daí a gente vai ver ao longo ali que existe praticamente um método de sucesso que é replicável, as empresas que estão tendo sucesso estão replicando esse método, né? Então, para falar um pouquinho da gente, alguém já nos conhecia? Alguém participou do E-Commerce Summit aqui? Não tem alguns, mas as mãos ainda... Alguém aqui mexeu no WhatsApp ou Instagram hoje? Agora aumentou, né? Então, praticamente aqui um pouquinho da gente, a gente é de Santa Maria, a gente começou aqui há 10 anos atrás, na incubadora tecnológica, né? E a gente então, basicamente, o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas a vender online. Então, se tu tem um produto, né, um serviço, tu consegue usar a nossa plataforma para vender online. E o nosso maior diferencial hoje é justamente uma plataforma completa que tu não precisa ter um conhecimento técnico para usar. Então, tu tem que conhecer sobre o teu produto para conseguir ter resultado. Então, por isso que a gente fala, é uma plataforma completa que não precisa tecniquez, né? Ali tem um pouco mais do pessoal da equipe. E daí, assim, um pouquinho além do nosso histórico, para quem não nos conhece ainda, a gente já foi escolhida a melhor startup do Rio Grande do Sul, né? Então, tipo, a gente está há 10 anos trabalhando no mercado de e-commerce, então até quem tem alguma dúvida, alguma particularidade para saber, quiser conversar com a gente ali no stand, a gente está disponível, né? Porque praticamente qualquer situação assim de venda online a gente vive no dia a dia, né? O nosso dia a dia, 24 horas por dia, é e-commerce. E daí hoje a gente está com 847 clientes ativos, né? A gente atualizou ontem, e daí isso está gerando um volume de já um pouco acima de 8 milhões de vendas por mês, né, de pagamentos processados, e a gente vem numa pegada aí já há 2 anos de colocar loja nova no ar praticamente todos os dias, né? Então, em menos de 48 horas, a gente está sempre botando lojas novas no ar. Então, por isso que a gente fala do mercado. Aqui tem um pouquinho do E-Commerce Summit, né, que a gente fez 18 e 19, né? O primeiro foi lá no Recanto Maestro, no Hotel Beira Rio, esse ano foi aqui no Hotel Dom Rafael, que deu em torno de 600 pessoas. E aqui tem algumas notícias que falam da gente aí na mídia, né? Na revista Exame, que falou sobre o Summit. Tem uma notícia ali que saiu lá na Infomoney, que fala como as empresas, os pequenos, estão ganhando o espaço dos grandes vendendo online, né? E tem também do Terra falando justamente nesse sentido. Então, a gente acaba trabalhando bem focado assim, com os donos de negócio, né? Então, acaba gerando esse tipo de mídia. Porque, em geral, a gente vai ver, o pessoal sempre acha que o grande, vender pela internet tem que ser grande, é difícil, é complicado, mas a gente vai ver que não, né? E daí, quando a gente fala de máquina de vendas, então, a primeira coisa que sempre quem não conhece, imagina, é praticamente uma máquina de xerox lá, tipo, gerando cópia de dinheiro, né? E, na verdade, não é. A gente chama a máquina de vendas um processo de aquisição de clientes, né? Então, de tu conseguir vendas que ele seja previsível, escalável e lucrativo. Esse aqui é o conceito geral. E daí é isso aqui que a gente fala que diferencia basicamente o varejo físico do digital, né? Porque no físico a gente fazia mídia, fazia algumas ações que a gente não tinha tanta certeza assim, de o que estava dando certo ou não, a gente sabia só do faturamento da loja. No digital, que nem o Osório falou na primeira palestra, a gente sabe qual que é a taxa média de conversão no e-commerce do Brasil. Alguém lembra? 1%. A taxa real é 1%. Então, significa que a cada 100 visitas que entrarem na tua loja virtual, tem a tendência de comprar, né?
Então, se tu tiver 1000 visitas, vai ter a chance de 10 vendas, né? Isso torna o processo previsível, tá? E melhor ainda, porque tem algumas ferramentas, tipo no Facebook, que tem o Pixel, aquele que o pessoal está falando aqui, que tu consegue identificar melhor a pessoa, no público-alvo, e isso vai fazendo com que tu tenha uma previsibilidade maior e torna o negócio escalável, né? Porque se tu está com o negócio validado, que a cada 1000 visitas eu estou fazendo 10 vendas, então quando eu dobrar isso aí, a tendência é ir continuar aumentando, de forma escalável. E daí isso torna o processo lucrativo, porque vendendo pela internet, tu não aumenta o teu custo, né, tipo, às vezes, desde estoque, porque tu pode terceirizar algumas partes, mas de diversos outros pontos. Então, esse aqui é o conceito principal que a gente trata de máquina de vendas, né? Tem que ser previsível, escalável e lucrativo. E daí esse sim é um negócio bom no digital. Então, pessoal, alguém já ouviu falar esse conceito offline? Alguém já ouviu? Alguns ficam tímidos de erguer a mão com medo que eu vá lá e leve o microfone, né? Mas não se preocupem que eu não vou fazer isso, tá? O que significa esse conceito? Pensando em nós, todos nós como consumidores, como nós pesquisamos os produtos, né? Normalmente, a gente dá uma olhadinha no Google, né? Eu quero comprar um sapato, por exemplo. Eu dou uma olhadinha no Google, vejo os modelos que eu gosto, vou até a loja física, experimento o sapato, volto lá para a internet e muitas vezes, se o preço é melhor, eu compro na internet, né? Por quê, gente? Porque o online é para complementar o offline, né? Não quer dizer que não existirão mais as lojas físicas. Quer dizer que a gente tem que trabalhar nesses dois ambientes. Por quê? Porque o consumidor, ele está tanto online quanto offline, né? Então, às vezes a gente pergunta para algum lojista, enfim, eu acho que eu não preciso estar na internet. Tá, mas você como consumidor, você não pesquisa na internet antes de comprar, muitas vezes? Pesquiso. Então, se você pesquisa, o seu consumidor, o seu cliente também vai pesquisar. É isso que nós temos que compreender, que se nós como clientes fazemos isso, o nosso cliente também vai fazer. Então, a gente tem que estar nesses dois ambientes, online e offline, porque a gente sempre brinca, né? Se procurar o nosso nome no Google e não encontrar, a gente não existe, né? A Josélia aqui está conversando com a gente, o Daniel, Josélia, não encontrei ela no Google, ela não existe. Então, imaginem uma empresa, gente, o cliente vai lá procurar vestidos em Santa Maria e a sua loja não aparece. Ela não existe para o seu consumidor. E a gente tem que entender que a presença digital é obrigatória. E a gente tem que atender o cliente como ele quer ser atendido. Não pensando como eu acho legal atender, mas como ele quer ser atendido. Se às vezes ele me manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou responder ali. Às vezes ele quer ir no Instagram e mandar uma mensagem lá, é ali que eu tenho que responder. Eu tenho que trazer facilidades para o meu cliente. Então, do conceito aqui que o pessoal, em geral, não conhece, porque é um conceito novo, offline, né? Que é a união ali do offline e online. E daí o pessoal, quando fica com dúvida, eu sempre falo assim, é só pensar pela gente, né? Eu quero comprar um tênis. Se eu for comprar um tênis, o que em geral eu vou fazer? O que em geral a gente faz? Pega o celular e bota no Google, né? Ou vai no Facebook, ou pergunta no WhatsApp para um amigo. Se o tênis é de corrida, daqui a pouco tem um grupo de corrida, vou perguntar no grupo. Mas sempre vai ter alguma interação que é digital, né? E daí, se tu está no Google lá, o cara clicou, acessou o tênis, a tendência daqui a pouco, se é uma compra mais por impulso, alguma coisa, já é até converter, né? E daí, por isso que a gente fala aqui que o importante, de estar no online, é que tem da Associação Brasileira do E-Commerce, 70% das compras, mesmo no ambiente físico, começaram no digital. Então, quando a gente fala, né, tem que ir para o digital e tal, é só pensar pela gente, né? A gente pesquisa tudo, né? Eu tenho a minha avó lá que está pesquisando no coisa e mandando WhatsApp, né? Então, hoje em dia está todo mundo buscando se integrar de alguma forma. E daí, então, por que tem que estar online? Porque está todo mundo indo para o online pesquisar, né? Só pensar pela gente. Então, por isso o sentido disso aqui, né?
E daí aqui faz justamente foi falar de jornada do consumidor, né? Antigamente era bem mais simples, né? A gente pegava um livro de administração, o cara tem a descoberta do problema, e pá, aquele funilzinho simples. Hoje, na prática, a jornada está bem mais complexa. Um exemplo clássico, né, que a gente sempre fala, porque é muito visível, tu recebe lá um e-mail marketing de uma empresa lá, da Magazine Luiza, eu entro, boto o produto no carrinho, às vezes eu vou finalizar a compra, mas alguém me chama no WhatsApp, aí tu está no computador, tu sai, começa a responder o WhatsApp, entra no Instagram, levanta, vai embora, ficou aquele carrinho lá abandonado, né? Então, e do lado do lojista, muitas vezes ele fica agoniado, né? Pô, estou gerando pedido e não estão finalizando, tem algum problema. Não tem, muitas vezes é essa própria jornada do consumidor, né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes é tanta informação, excesso de informação, que essa jornada se torna complexa, né? Muita gente gera boleto hoje em dia e vai perguntar para o amigo, né? Isso aqui é bom mesmo, né? Não, isso não é bom. Então nem vou pagar. Então, é esse tipo de coisa que acontece que antigamente não tinha, né? Então, a gente fala, o próprio cliente, a gente, hoje, é multicanal, né? E buscar entender, que nem o Osório vem falando aqui na palestra dele, o pessoal continuou, é muito importante a gente entender esse processo de como funciona, né? Até ele falou, é importante saber o que tu quer fazer e como, porque a partir disso tu vai conseguir definir tuas estratégias. Alguns dados do e-commerce, assim, eu acho que são 3 que eu botei principal, assim, né? Porque esse aqui do ticket médio é uma coisa que o pessoal comenta, né? Em geral o pessoal vai para a internet porque quer coisa mais barata. Hoje em dia tem se mostrado que não, as pessoas querem comodidade, tá? E aqui os dados mostram isso. A gente tem de 2017, primeiro semestre, o ticket médio do e-commerce 409, 419, e esse ano fechou em R$420, tá? Então, tipo, é um ticket médio considerado alto. Então, quando a gente pensa em vender pela internet, não precisa ter esse mindset de querer que o preço seja o mais barato. E, na verdade, o mais importante é trabalhar essa parte da tua marca, né? O teu branding, para tu conseguir com que as pessoas te enxerguem como valor, e não por preço, né? Aí o segundo aqui é o número de pedidos, ó. Primeiro semestre de 2017, 62 milhões de pedidos na internet. 2018, 66 milhões, mesmo com a economia considerada mais em crise, e esse ano, no primeiro semestre, aí já 76 milhões. E daí muito não está aqui nos dados, mas quem quiser pegar o relatório, até nos pedir lá mais completo, mostra que é justamente o pessoal da terceira idade que está começando a entrar no e-commerce. Então, essa pequena fatia que começou a entrar já está representando esse aumento. E a tendência agora é continuar aumentando em função disso. Eu acho que é legal, né, Dani, como você trouxe. Às vezes a gente pergunta, mas por que você não vende online? Porque o meu produto, o meu cliente não está online, o meu produto não irá vender online. E o que o Dani trouxe aqui, né? Às vezes o público é um público mais maduro, e aí a pessoa diz, eu não vou vender na internet porque o meu público não está na internet. E hoje sim, gente, vovô e vovó estão cada vez mais na internet, então todos os públicos estão e vocês têm que estar também. Vejam, gente, a dimensão, né, que é o e-commerce. Quem de vocês já está na internet vendendo, por favor? Legal, isso aí. Né, gente? Mas quem não está, por favor, é um mercado em franca expansão e nós precisamos estar hoje, não tem mais jeito. Nosso consumidor está ali e a gente tem que estar também. E esse aqui mostra, né, que é o número de consumidores que realizaram pelo menos uma compra, tá? Consumidores únicos. No primeiro semestre de 2017, mesma coisa, 15 milhões. E daí a gente vê, se resgatar lá que o ticket médio aumentou e o número de consumidores até reduziu. E daí esse ano já teve um boom aí, justamente por essa fatia nova que está entrando aí como consumidor, né? Então está chegando aproximadamente, chegou quase em 20 milhões de pessoas comprando pelo menos uma vez na internet no primeiro semestre. É um público consideravelmente grande, né? E daí aqui o bacana é quando o pessoal fala assim de homens e mulheres e tal, porque é bem dividido, né?
É incrível, mas é 51, 49, outro ano estava o contrário, mas é praticamente bem dividido. E aqui, incrivelmente, né, ó, tipo, os homens consumiram, gastam mais, né? Falam tanto que as mulheres que gastam, né? E aqui também, assim, quem quiser ir a fundo, tem uma explicação, né, que em geral os homens acabam consumindo mais eletrônicos e tal, que tem um ticket maior, e aqui acaba que tem um volume maior de pedidos, tá? Muito ligado à moda, saúde, cosméticos e beleza, né? Que daí tem um ticket menor, mas tem um giro muito maior. Então, assim, eu estou pensando qual setor começar a vender na internet, não tenho nada, assim. Hoje o que mais vende é o setor de moda, né? Aí se tu parte para cosmético, beleza e saúde, tá tipo ali também. E daí acaba que esse aí tem um diferencial a mais, porque em geral o produto tu consome e tem uma recompra, né? Então acaba que o usuário acaba comprando mais vezes, né? E daí eletrônicos e os outros itens, né? E também acho que tem uma explicação, Dani, os homens compram presentes para nós ali também, né? Por isso que eles gastam mais. E daí aqui é sempre bacana falar, né, assim, mas o mercado está crescendo, está tudo legal, né, e por que eu não consigo, né, e eu escutei vários casos que quebraram. Beleza, então, tipo, claro que tem diversos casos, né, que não dão certo, que daí a gente coloca aqui. Hoje eles são encabeçados ali por 3 motivos principais, né. O primeiro que a gente fala é o falta de planejamento, porque como o ticket médio é baixo, né, hoje com R$100, se o cara quiser começar a vender, às vezes de graça consegue, R$250, tu monta uma estrutura, então ele acaba deixando de lado algumas etapas do planejamento, né? Então isso faz com que ele queime essas etapas e não gere o resultado. Aí o segundo, né, e esse aí é um dos principais, assim, para quem consegue planejar a loja bem, ele acaba focando muito em questão de produto, operação da loja e tal, mas nunca se preocupou com os acessos da loja. Então a gente tem que ter uma ideia que quando monta um negócio digital, não é porque o Netshoes, o Ponto Frio está bombando lá vendendo, que todo mundo vai conhecer o teu domínio, né, o teu URL, a tua loja virtual. É muito comum a gente achar que eu vou montar um negócio e todo mundo vai acessar, e o cara não divulga nem para a mãe, né? Nem a mãe do cara sabe o que ele faz. Então, quando a gente vê alguma coisa que não está vendendo, não está convertendo, o principal indicador é o número de visitas na loja. Tá? Aí sempre tem alguém que pensa assim, ó, mas eu tenho um caminhão de visita na minha loja, que nem antes a gente estava falando, eu tenho lá 50 mil seguidores, eu aproveitei uma promoção lá no compreseguidores.com, e já comprei 50 mil, e estou mandando spam, comprei uma lista de e-mails no Mercado Livre, estou disparando 1 milhão de e-mails, e estou lá nos negócios que gera tráfego na minha loja e não vendo. Aí, cara, isso aí não adianta tu gerar tráfego e não ter a qualidade, né? Então é muito importante que quando tu estiver trabalhando a questão do tráfego, gerando visitas, que tu leve público qualificado. E daí questões de remarketing no Face, Instagram, isso aí gera muito resultado. Aqui as melhores estratégias de público qualificado é o remarketing, né? Que é o pixelzinho, aquele que tu bota no Facebook, no teu site, e daí as propagandas te perseguem, que nem parece que foi forjado no inferno, né? Aquilo lá tu entra, tu viu uma bota, tu abre o celular, propaganda de bota, bota. Então, por que é assim? Porque converte, né? E daí, quem usa isso bem, acaba vendendo bastante. E a gente brinca até, né? Vai escovar os dentes, está ali a propaganda, né? Obrigatoriamente você acaba comprando aquele produto. Hoje assim, quando tu empresta o computador para alguém, né? Tipo, eu sou desenvolvedor, eu pego o computador, eu olho o que está aparecendo em propaganda, o cara já imagina o que o cara está navegando, né? E daí o terceiro que a gente fala é algum problema técnico, tá? E daí alguma coisa assim, usa lá um meio de pagamento que não funciona, uma plataforma que não fica no ar, esse tipo de coisa, né? Então a gente acaba não finalizando a compra porque não consegue mesmo. E daí tem os mitos, né, que a gente sempre escuta, que é bacana porque, como a gente está no dia a dia, a gente vê muita coisa, né? A gente pode passar.
O primeiro que eu comentei, que e-commerce é só para grande, não faz sentido, porque, na verdade, quando tu é pequeno, tu consegue até utilizar o grande para vender mais. Como, por exemplo, entrar num marketplace para vender, aproveitar aquele tráfego que ele já tem para vender mais. Aproveitar uma grande promoção lá que um player grande, um busca-pé está fazendo, entrar nela para vender mais. Então, na verdade, a gente tem que ter esse mindset de aproveitar como o grande pode me ajudar a vender mais, né? Aí o segundo que eu falo, que vai concorrer com a minha loja física, é um medo que muita gente tem, mas aí cai no mesmo conceito do offline, né? Se tu não estiver lá, tu mesmo vai estar pesquisando à noite as coisas e o teu consumidor que foi na tua loja vai também estar pesquisando. Então, se tu não estiver lá, é mais difícil ainda depois tu fazer a venda. E daí os meus clientes não estão na internet, né? Aí a gente vê, hoje em dia, todo mundo está na internet, né? E daí tem vários casos, né? O que eu contei no Summit lá do case, né? Que tipo, a gente vê de tudo e, inclusive, lá uma vez a gente tem um cliente que veio nos procurar para vender sêmen de cavalo na internet. E daí a gente falou, poxa, mas isso aí já é demais, eu pensei, né? E daí eu fui conversar com ele e, tipo, fui ver que o ticket médio, assim, cada dose era, tipo, 5, 6 mil reais. E daí eu pensei, nossa, mas já era difícil, acho que agora é impossível, né? Mas daí o cara insistiu e tal, desconhecia o mercado, parará, lançou o site, beleza, e daí eu não sabia. Mas tem todo um público, tipo, eu não mexo com cavalo, né? Mas eu não conhecia, tem associação, tem não sei o quê. Tinha todo um público em cima disso, que daí tem uma época do ano que é de cobertura, puxa, cada cavalo podia vender 100 coberturas, aí ele vendia tudo e já estava vendendo para o próximo ano. E daí, tipo, a gente, poxa, então, tipo, tu vê bem, se a pessoa conhece o seu mercado, então, qualquer coisa vende na internet, né? Não fala palavrão. Daí. Senão qualquer povo está vendendo. E daí aqui, ó, pessoal, a gente fala que com base nisso a gente tem um conceito que a gente chama, que é esse material aqui, ó, que está lá quem quiser pegar no estande, que a gente chama que é o modelo da máquina de vendas, tá? Que é basicamente assim, ó, base do negócio, tu tem que ter bem definida a base do teu negócio para definir a oferta, daí tu tendo a oferta, tu define bem o público, que nem ali foi falado já aqui, tu tem que ter bem certinho a tua persona e tal. Quando tu faz isso, tu consegue já ter as primeiras vendas e impulsionar. Qual que é o principal problema, então? É quando a pessoa não tem a oferta bem definida, ou o público, tá? Aí já impulsiona. E acaba que a roda, tipo, não funciona direito. E daí, em vez da pessoa melhorar nos principais indicadores, ela dá uma pioradinha ali na oferta, porque daí pega assim, não, o meu público vai ser de 18 a 80 anos, e não, vamos botar geral agora, homens e mulheres que falem português no Brasil. Tá? E daí não tem resultado, tipo, não acha que está certo. Então, a gente definindo ali, ó, e esse aqui, ó, é basicamente assim, ó, tem o passo a passo, que vocês podem colar na parede isso aqui, depois quem quiser pegar ali, e ir colando com post-its e avançando. Então, é praticamente um guia, um passo a passo. E daí, se passar ali, a gente consegue visualizar o... Eu só queria comentar, Dani, que, assim, é um passo a passo, gente, mas simplesmente sair daqui, pegar o material e olhar para ele e colocar na parede, nada vai acontecer, né? Tanto no mundo físico quanto online, business é business. A gente tem que planejar, tem que se organizar, tem que investir em marketing, definir a oferta, definir o público, porque senão as coisas não vão acontecer como um passe de mágica. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, apliquem, porque senão o resultado não acontece. O primeiro passo é justamente vocês estarem aqui aprendendo, né? Que é a principal coisa. Então, chega lá, cola na parede, coloca tudo o que vocês viram no evento aqui, e cria um cronograma de execução, né? E daí aqui a gente vai passar mais rápido, porque depois quem quiser, né, conversar com a gente também, precisa ter CNPJ, praticamente a gente fala que sim, né? Hoje você pode fazer um MEI, inclusive, porque para te mandar as mercadorias interestadual vai acabar precisando de CNPJ. O tempo aqui está estourado, né? Tá, então a gente vai passar bem rapidinho aqui, ó. Base do negócio, RP, nota fiscal.
Meios de envio, hoje a gente tem correios, transportadores, uma série de coisas. Quem tiver dúvidas. Meios de pagamento, a gente vai ter aqui na sequência, né, a gente trouxe de Porto Alegre um gateway que é parceiro nosso, Safe to Pay, que vai trocar uma ideia para mostrar algumas vantagens, inclusive aqui que ele vai trazer para o evento. Redes sociais, WhatsApp, chat, que é o que a gente está vendo aqui. E daí aqui, ó, basicamente a gente fala, ter a oferta, né, que é o que tu vai vender, tem que ser o mais claro possível, é conversa de elevador, né, o que tu vende? Ah, eu vendo isso, isso, isso. Qual o teu diferencial? É esse aqui. Então, definir um produto estrela, né, que esse também é o principal. Então, sempre lembrar que quando for vender um produto estrela, evitar, tipo, que seja uma coisa muito grande, que quebre fácil, porque tem que ser alguma coisa que tu consiga vender de forma fácil e contínua, né. Sempre lembrar do cadastro de produtos, tá, que é o principal. Não adianta cadastrar 1000 itens, todos com o mesmo nome, que nem tu vai achar depois na loja. Imagina depois o consumidor procurando. O mapa da empatia, que foi falado até ali na palestra do Osório, é extremamente importante conhecer teu público, porque o exemplo que eu sempre dou é assim, ó, a gente tem uma cliente que vende legging, tá? Qual que é o público em geral que usa legging? Mulheres. Tá, mas a forma que ela comunica, para uma mulher de 22 anos é a mesma para uma de 35? Não é, porque a de 35 em geral já está estabilizada, busca estilo de vida, uma série de coisas a mais. Então é um tipo de anúncio. E a menina lá de 22, daqui a pouco está estudando e tal, ela usa mais para academia, então é uma outra comunicação, né? Então isso que varia bastante. E daí tendo isso, impulsão, né? E daí, por último, já fechando, uma coisa que a gente vê muito, que passa batido, é quando está impulsionando o negócio, ter bem claro estratégias de aquisição e as estratégias de retenção. Tá? Aquisição, o que é? É conquistar clientes novos. Em geral, todos os projetos que a gente vê rodando, a pessoa está sempre buscando isso aqui, está sempre buscando clientes novos. Aí vem as dicas. Quem já tem loja física, muitas vezes já tem uma base de e-mails ali enorme, tipo lá de 40 a 50 anos. Então, procura trabalhar a retenção. Trabalha offline, manda uma news para quem já te conhece. Tá? E daí, quem está te comprando, em geral, a gente vê assim também, dá um cupom de desconto na primeira compra. E sendo que as estratégias que dão mais resultados são justamente as que vão beneficiando conforme mais tu compra, né? Estimulando a pessoa a comprar mais. Então, até porque a estratégia de retenção, o custo é menor, porque o cliente já te conhece, do que tu está sempre adquirindo novos, né? Então, sempre buscar pensar nas duas e gerar energia lá e destinar recursos para as duas formas, né? E daí, aqui por último, a gente sempre fala, montar um projeto digital vai demandar um tempo de maturação. Por mais que a gente vai chegar aqui segunda-feira e começar, né, o ideal é até hoje à noite, já passar a noite lá pensando, né, mas não acho que daí na outra semana a coisa já vai estar bombando e vai estar todo mundo aqui milionário, né. Existe um tempo de maturação e onde vai ter um nível de investimento maior, seja de tempo e de dinheiro, e tu vai ter um faturamento zero. Todo mundo tem um início. Em geral, esse tempo, a gente tem mensurado lá, vai girar em torno de 18 meses para tu atingir uma estabilidade. É bastante tempo. Então, para quem acaba se estruturando e criando um cronograma de execução, a gente vê casos ali de clientes que conseguem já se estabilizar com 6 meses de operação. Mas aí são os casos bem organizados, né? Então, acho que com o material, hoje a gente está tendo bastante informação durante o dia, né? A gente tem todo o potencial aí para reduzir esse tempo aí ao máximo, né? E o que é importante, né, gente? Existe um prazo e que vocês não pensem assim, né? No próximo ano, eu deveria ter começado ano passado. Comecem agora, porque a gente vai aperfeiçoando o processo e vai tendo resultados. Aqui os nossos contatos, então. De verdade, estamos sempre à disposição, a gente gosta muito de compartilhar conhecimento, porque a gente sabe que com conhecimento e com ação, todos terão resultados. Então, muito obrigada, né, pelo convite também de participar aqui, né, Dani, e pela atenção de vocês. Estamos à disposição, vamos continuar conectados.